Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Olá, seja bem-vindo ao programa Transformação. O tema do programa de hoje é a Paixão de Cristo. Estamos aproveitando este momento do nosso calendário para fazermos uma reflexão em nosso programa de hoje acerca da vinda de Cristo ao mundo e o porquê dele ter morrido na cruz. Talvez você se pergunte: por que Jesus morreu na cruz? Por que comemoramos a Paixão de Cristo? Na verdade, Jesus fez uma troca divina com o homem. Ele levou sobre si o peso que estava sobre a humanidade e nos deu a própria vida de Deus. É importante entendermos que Jesus não estava ocioso no céu, sem nada para fazer, e aí ele procurou um passatempo vindo à terra. Não é isso. Nós tínhamos um problema sério por causa do pecado lá de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva em desobediência a Deus chegou até nós e por causa desse pecado Deus teve que resolver o problema. Então lá no Gênesis mesmo Deus promete a vinda de Jesus Cristo para transformar a humanidade. E o que a Bíblia diz acerca da vinda de Jesus? O profeta Isaías, muito antes da vinda de Jesus, ele diz lá no capítulo 53, nos versos 4 e 5: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O que Jesus fez na cruz? Ele pagou o preço por mim e por você. O escrito de dívida, o peso do pecado, aquilo que nos condenava foi derramado. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo na cruz do Calvário. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria uma nova história para a humanidade. Deus não queria que nós vivêssemos realmente condenados longe dele. Quando nós voltamos lá no Gênesis, nós descobrimos que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou para se relacionar com ele. A palavra de Deus nos diz que Deus visitava o homem na viração do dia, por volta das 18 horas, para dialogar, para conversar, para se relacionar com ele. Mas o pecado, a desobediência de Adão e Eva fez o que? Uma ruptura, quebrou o elo, quebrou a ligação entre Deus e o homem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus realmente limpo, nele não existe iniquidade. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo, sofrer, padecer na cruz, levar sobre si o peso que estava sobre nós. Como eu disse, Jesus fez uma troca divina conosco. Ele levou sobre si toda a condenação que estava sobre a humanidade para nos dar a vida eterna. Talvez você se pergunte, por que Jesus veio ao mundo? Eu quero lhe dizer que Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião. Jesus não veio ao mundo para trazer normas, regras, costumes para nós. Jesus não veio ao mundo para tirar a nossa alegria ou não nos deixar fazer alguma coisa.
Na verdade, Jesus veio ao mundo para nos dar vida. E Ele mesmo disse isso. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus veio dar a própria vida de Deus. A palavra vida no grego, no Novo Testamento, que é o grego koiné, o grego popular, significa a própria vida de Deus. Veja que profundo, veja que tremendo. O próprio Deus nos amou de tal maneira, a ponto de dar o seu próprio Filho. E o próprio Filho também nos amou de uma forma tão grande, que quis nos dar aquilo que Ele tinha, quis nos dar aquilo que era dele. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos fez co-herdeiros em Cristo Jesus, ou seja, Jesus divide conosco tudo aquilo que era só dele. E muitas vezes nós, infelizmente, andamos de certa forma tão distantes de Cristo, tão apáticos, tão insensíveis, e precisamos refletir se de fato a nossa fé é uma fé consistente ou é uma fé superficial, passageira. Cristo na cruz, Ele prova o amor do Pai por nós. Cristo na cruz, Ele traz à existência o perdão de Deus. Cristo na cruz, Ele redime a humanidade do peso do pecado e nos dá a possibilidade de vivermos uma nova vida. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, ele nos diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Ou seja, Jesus foi à cruz e levou sobre si toda a responsabilidade, todo o pecado que estava sobre nós. Então, o primeiro propósito de Cristo ao vir à Terra, Ele veio, Ele morreu na cruz, Ele padeceu ali sob Pôncio Pilatos. Por quê? Para levar sobre si o peso do pecado. Mas há também uma segunda revelação da morte de Cristo. Jesus não veio ao mundo simplesmente para resolver o problema do pecado, mas Ele veio ao mundo para nos revelar o Pai. E é sobre isso que nós falaremos no próximo bloco. Permaneça aí e até daqui a pouco. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo o que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Transformação de hoje, com o tema A Paixão de Cristo. Afinal de contas, por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus padeceu de uma forma tão terrível e tão forte? Falei no bloco passado a realidade da cruz, o motivo de Cristo ter ido à cruz. Mas eu quero fazer uso de outro texto bíblico. Pedro, na primeira carta, ele escreve assim no capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo, ele quem? Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Eu não sei se você percebeu, mas o verbo da consequência da morte de Cristo sempre está o que? No passado. Nós fomos curados, fomos transformados, fomos libertos. Deus nos libertou do império das trevas. O apóstolo Paulo nos diz no texto em Colossenses que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus em Cristo Jesus operou o milagre da transformação. E como que funciona essa transformação? Primeiro movimento, ela é de cima para baixo, do céu para a terra. Mas há um segundo movimento também. Além de ser de cima para baixo, ela é de dentro para fora. E como eu disse no bloco passado, essa transformação visa o quê? Uma relação contínua com o Pai. Deus nos amou, Ele é o nosso Pai. E quantas pessoas vivem religiosamente, vivem mecanicamente, não conseguem ter uma boa relação com o Pai, não conseguem viver bem com Deus, não conseguem ter liberdade, intimidade com o próprio Deus.
Jesus, ao morrer na cruz, ele nos reconciliou com o Pai. Ou seja, o pecado já não mais nos divide, o pecado já não mais nos separa do Pai. Agora nós temos o livre acesso à presença de Deus e graças ao sacrifício de Jesus por nós na cruz. Hoje nós podemos olhar para Deus, podemos nos apresentar diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, porque o Cristo de Jesus legitima a nossa presença diante do Pai. E quem é o Pai? O Pai é esse Deus amoroso, é esse Deus que provou o seu amor por nós ao dar o seu melhor, que foi Cristo Jesus. Certa vez Jesus disse aos discípulos: eu faço o que eu vi o Pai fazer. Ou seja, Jesus amava, perdoava, curava, servia as pessoas, multiplicava pães e peixes, ele cuidava do próximo. E nós, como cristãos, nós temos a mesma missão de Cristo. Nós precisamos servir as pessoas, precisamos abençoar as pessoas, precisamos ser pessoas que são verdadeiramente sal desta terra, luz deste mundo. E o Pai está diante de nós. O salmista diz no Salmo 115 que ele tem olhos para nos ver, ele tem ouvidos para nos ouvir, ele tem mãos para nos acolher, ele tem pés para ir ao nosso encontro. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as situações difíceis que porventura você esteja enfrentando, mas eu tenho convicção que se você crer e se voltar para o Pai te responderá. O próprio Cristo nos prometeu isso. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe e o que busca encontra. Ou seja, Deus está acessível. Graças ao sacrifício de Jesus por nós na cruz, Ele apagou o escrito de dívida que era contra nós, mas também Ele nos deu acesso ao Pai. E tudo isso não porque eu ou você sejamos bons, porque nós não alcançamos absolutamente nada com Deus por esforço próprio. Tudo que nós alcançamos com Deus é por graça. E o que é graça? É o favor imerecível de Deus. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. É por misericórdia. O que é misericórdia? Aquilo que nós merecemos, Deus não nos dá. Nós merecíamos condenação, nós merecíamos realmente castigo, mas Deus foi misericordioso conosco. Ele castigou Jesus Cristo na cruz para nos dar a remissão dos nossos pecados. Que maravilha é saber que nós temos um Pai. Que coisa maravilhosa é sermos entendedores que nós não estamos sozinhos, que Ele está ao nosso lado. Jesus em momento algum disse que o caminho seria fácil. Jesus não disse que nós não teríamos problemas, mas Ele deixou claro que Ele estaria conosco. Certa vez Jesus disse aos discípulos: tende bom ânimo, tende bom ânimo. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, eu estarei com vocês, vocês não estarão sozinhos. E tudo isso nós temos graças ao sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então nós precisamos criar o hábito de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não fazermos orações frias, distantes, orações que verdadeiramente não demonstram o nosso real estado, mas que cada oração que fizermos seja um bate-papo com o nosso Pai. Talvez você teve um pai natural frio, distante, não muito próximo a você e você acaba transferindo essa relação para o seu pai eterno. Mas eu quero lhe dizer, inverta essa relação. Da mesma forma que você precisa criar o hábito de ser íntimo de Deus, você também precisa mudar a sua história com seu pai aqui na terra. Então, por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para nos redimir do pecado, mas Ele também morreu para nos dar um Pai. Por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estais no céu. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos logo logo. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre a paixão de Cristo.
que eu quero dizer neste programa é que Deus não nos chamou para vivermos tristes no dia, numa sexta-feira da paixão. Na realidade, a nossa reflexão, ela deve ser diariamente, todos os dias do ano. Nós não podemos apenas nesse período do ano fazer um jejum, um propósito. Deus quer que façamos jejum todos os meses, que nós tenhamos um propósito definido ao longo de toda a vida. Deus não quer que sejamos ou que tenhamos atitudes meramente religiosas. Por que eu falo religiosas? Fazemos porque a religião nos propõe, fazemos porque há uma tradição. Deus quer que isso seja fruto do nosso coração, que nós o amemos verdadeiramente, que nós nos relacionemos com Ele verdadeiramente. Quantas pessoas, infelizmente, participam da igreja aos domingos, mas na segunda-feira elas se transformam. Na igreja aos domingos são pessoas boas, agradáveis, simpáticas, amáveis, mas na segunda-feira querem comer todo mundo, querem passar por cima de todos, é olho por olho, dente por dente. Bom, na verdade nós entendemos que quando vamos à igreja, nós não vamos visitar a Deus. Deus não reside naquele prédio. A palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito. Deus habita em nós. Ou seja, da mesma forma que Ele está presente num culto de celebração, numa missa, numa atividade espiritual, Ele também estará presente conosco na segunda-feira, na terça, na quarta, em meio aos problemas, em meio aos tormentos, em casa, no casamento, diante da televisão. Não tem como separar Deus da nossa vida. Se nós somos o templo, Ele está conosco em todo o tempo, quer cogitando das coisas dele ou não. Por isso que nós precisamos repensar o nosso estilo de vida. Por isso que nós precisamos pensar bem naquilo que fazemos. Se aquilo que estamos fazendo, as nossas atitudes, condizem verdadeiramente com o nosso estilo de fé, com a nossa teoria. A nossa prática de fé tem que andar no mesmo ritmo da nossa teoria. Não adianta falarmos que amamos a Deus, que somos gratos a Deus, que somos gratos a Cristo, se verdadeiramente as nossas ações não corroborarem neste sentido. Então eu quero falar com você neste dia. Faça uma avaliação. Quem você tem sido? Você tem vivido esse amor de Deus por você? Você tem se relacionado com Ele verdadeiramente? Você tem aberto o seu coração para os preceitos de Cristo? Jesus se deu por mim e por você. Agora é a hora de nós respondermos a este amor. E como que nós respondemos? Amando uns aos outros, não apenas aqueles que têm coisas boas para nós, mas Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E eu quero lhe dizer, o amor de Cristo não é um amor simplesmente sentimental, é algo que demanda aceitação, respeito, ética, um nível moral que nós precisamos ter para com aqueles que não têm nada para acrescentar em nossas vidas. Jesus falou também sobre o perdão. Certa vez perguntaram a Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E ele disse, olha, 70 vezes 7. Ou seja, todos nós, não existe ninguém que seja o ofendido simplesmente. Todos nós ofendemos. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina dizendo: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Ou em outra versão, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós precisamos colocar em prática a nossa fé, a nossa postura, o nosso amor, que não seja um amor banal, que não seja um amor simplesmente teórico, mas que possamos expressar a Deus um amor verdadeiro, um amor que tem um estilo de vida, que nós, não apenas no período da quaresma, não apenas num mês do ano, não apenas aos domingos, mas que de segunda a sexta, 24 horas, vezes os 7 dias da semana, que nós tenhamos uma postura coerente, que nós sejamos corretos, que nós busquemos a justiça do céu, que sejamos misericordiosos, que sejamos graciosos uns com os outros, porque é aí sim que nós demonstramos verdadeiramente o nosso amor por Deus. Deus não espera de nós sacrifícios simplesmente para agradarmos a religião. Certa vez Jesus ou Deus disse que ele estava, usando outras palavras, enojado com os sacrifícios de Israel. Ele não queria sacrifício, ele queria obediência. E é isso que nós precisamos. Precisamos ser filhos melhores, precisamos ser filhos obedientes, precisamos ser filhos que realmente demonstram amor
e carinho pelo nosso Deus. E eu quero finalizar o programa de hoje com um vídeo que demonstra um pouco dessa paixão de Cristo por nós, deste amor que não tem limite, que não tem uma medida, o amor do Pai por nós e o amor do Filho também. Ele nos amou, por isso não permita que as circunstâncias ou os problemas do dia a dia falem mais alto em sua vida do que o amor de Deus por você. Receba o amor de Deus em sua vida, fique firme, permaneça, prevaleça e creia que Ele está ao seu lado, que assim como Ele provou o amor na cruz, Ele continua provando o amor dele por você. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. E eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele
Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br.